Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje na nossa reflexão nós vamos falar sobre você ter ideias próprias ou sua opinião. Falamos a respeito disso aqui há um tempo atrás, né? E o pessoal pediu para que voltasse a falar um pouco mais. Algumas vezes repetem-se algumas situações para que nós possamos entender um pouquinho isso. Hoje em dia é muito difícil você ver ideias próprias, né, de cada pessoa. A gente acaba sempre tendo opinião. E o que é a opinião? A opinião ela sempre vem em detrimento de alguma coisa que eu já vi, que eu já passei, alguma coisa que eu já vivenciei. E através daquelas experiências eu acabo trazendo uma opinião. Mas é uma opinião pessoal minha, muitas vezes envolta a outras situações. Se você pega hoje as redes sociais, você vê que as pessoas estão falando sempre a mesma coisa. A maioria estão falando das mesmas coisas. Então surge algum fato novo lá, tá todo mundo falando. Surge uma situação nova, tá todo mundo ah, adquirindo aquilo. Todo mundo não, né? Seria exagero, mas a maior parte fazendo aquilo. Então lança uma moda, a moda pega para muita gente. Alguém falou, todo mundo está falando. Você já percebeu que quando você pega uma personalidade, vamos pegar aí uma personalidade, alguém muito famoso, e essa pessoa famosa, ela dá uma, sei lá, vamos pegar um exemplo assim não vou dar exemplos, né? Você pega uma pessoa famosa, seja de qualquer setor que for. Vamos pegar, vai, um jogador de futebol. Você pega um jogador de futebol, ele é famoso. Então ele é um craque e ele faz muito gols, ele é a bola do momento e você vai lá e tudo bem, ele tá lá, todo mundo conhece, todo mundo sabe quem é, joia. É famoso, é muito rico, ele tá em evidência. Aí você pega esse camarada, ele dá a opinião dele sobre o jogo. As pessoas concordam. Aí você pega ele, como ele é muito famoso, as pessoas vão lá e perguntam para ele sobre, sei lá, física quântica. Ele vai dar o pitaco dele. E a opinião dele começa a reverberar. As pessoas que gostam dele, que seguem ele, vão começar a acreditar em tudo aquilo que ele falou. Porque quanto mais você tem a fama, quanto mais você está em evidência, mais o teu ego sobe. E mais você tem que dar uma opinião, você tem que dar um palpite, você não pode dizer que não sabe. Aquilo vai impulsionando, uma coisa vai puxando a outra. E aí ele dá uma opinião. Fala, nossa, mas isso aqui foi baseado. Não, foi aquele cara lá, mas aquele cara é o quê? Não, ele é jogador de futebol. Aí ele falou sobre física quântica? Falou. Falou e as pessoas estão replicando na internet. Tá todo mundo compartilhando a mensagem dele, a informação dele. Ou seja, você não tem uma ideia própria. Você tem uma opinião. E essa opinião, muitas vezes, ela não tem embasamento nenhum. É porque eu vi, eu repliquei. Por isso que hoje as mensagens, as fake news e mensagens sem fundamentos, elas não... Tem muita mensagem que não tem verdade. E ela é replicada assim, ó, bilhões de vezes. Justamente porque a gente, dependendo de onde veio, quem falou, quem disse, eu vou replicando. Se a gente tivesse um pouquinho de noção, né, para a gente ter as nossas ideias próprias, olha, reservaria muito antes de dar uma opinião em alguma coisa. Porque você olha aquilo e você fala, pera lá, isso aí não condiz com o que estão dizendo que é do fulano. Então, quando você começa a estudar e você começa a conhecer a fundo, né, os escritores, por exemplo, pessoas, né, famosas, os grandes mestres do passado, filósofos e tudo mais, as pessoas associam a frase e associam situações ao nome daquelas pessoas. E aí você fala, não, peraí, não é possível isso, né? Olha, não condiz. Eu fui a fundo, eu estudei, eu conheço essa história, né? Eu me dediquei bastante em cima disso, dessa personalidade, por exemplo. Não condiz, não é dele essa frase.
Jamais falaria isso. Então, quantas coisas você vê aí na internet falando que de Aristóteles, de Sócrates, de Platão, entendeu? E a frase não foi da pessoa, não condiz com aquilo. Então, isso vira uma opinião. Então, aquela opinião nem sempre ela é verdadeira. Quando a gente vai construir alguma coisa, a gente tem que construir alguma coisa em cima de uma base sólida, que são as ideias próprias daquilo. Você já viu que hoje, talvez essa reflexão hoje, acho que o texto dela, né, o título dela vai ser um pouco diferente, acho que do que você imaginou. Mas você já viu que o medo que as pessoas têm de ser diferente? Olha, aqui vai ser feito tal coisa. Todo mundo vai fazer assim. Você fala, não, eu não quero. Você é esquisito, você é estranha. Como não? Todo mundo está fazendo, mas eu não vou fazer. Ah, eu lembro, né? Você vai pra balada, você vai sair e chega lá, tá todo mundo dançando igual. Aí você vai, começa a dançar diferente, o povo acha estranho. O padrão, ele é sempre igual. Beber alguma coisa, conversar com alguém, dançar da mesma forma. Então eu fico só observando, sentar na rodinha ali do bar, conversar as mesmas coisas, geralmente. Eu sempre, quando eu saía, eu ficava observando isso. Eu falei, gente, as pessoas estão fazendo as mesmas coisas. A minha turma está fazendo a mesma coisa. Olha, nós estamos repetindo o mesmo padrão que nós fizemos a semana passada. Olha, as pessoas estão tendo as mesmas posturas. Não mudou nada, mudou muitas vezes só o ambiente, o local. Mas eles continuam fazendo a mesma coisa, elas estão da mesma forma. Você olha a molecada hoje, né? É um padrão. Os meninos, aquele bermudão, camiseta, uns negócios pendurados no pescoço, no pulso e um boné. As meninas, né? A sainha, uma calça mais apertada, uma blusinha, o cabelo lambido da Progressiva. E elas são todas a mesma cara, o mesmo tamanho, o mesmo padrão. É tudo igual. Tá igual, né? É parecido uma com a outra. E aí você vai vendo, você vê as pessoas andando, é todo mundo do mesmo estilo. Não tem ninguém diferente. Dificilmente você vê alguém diferente ali. Então isso é você ter uma opinião, e a opinião ela vem sempre baseada em alguma coisa. Mas é como eu falei, ela vem baseada. Ela muitas vezes não tem um fundamento, não tem uma estrutura sólida. Eu não consigo colocar aquilo de uma maneira mais enfática. Eu vejo as pessoas pregando muitas vezes. Quantas vezes eu peguei pessoas, líderes religiosos, pregando a palavra, e falando e acontecendo. Quando duas, três questionadas, né? Dois, três questionamentos que foi dados mais profundo, a pessoa não sabia mais, porque ela só tinha aquela superficialidade. Ela tinha uma força na palavra, mas ela só tinha uma ideia, né? Mas não era uma ideia própria, era só uma opinião em cima daquilo, do que ela entendeu que falaram para ela. Mas ela não fez um estudo profundo para saber aquilo. Tanto é que ela estava presa na religião, pregando uma coisa que ela não praticava na vida dela. Cansei de ver isso. Cansei de ver essas coisas. Então eu fico olhando e falo, caramba, né? Vamos observar. Quando eu comecei a tomar conta disso e observar que eu também tinha essa opinião, que eu não tinha uma ideia própria, eu falei, tem alguma coisa errada. Ser só o papagaio de pirata não resolve. Então, precisa mudar. Quando você traz isso para dentro de você, quando você começa a entender esse contexto, você muda completamente a ideia, a forma de tratar os outros, a forma de tratar você mesmo, né? Todas aquelas situações que vão aparecendo, quais são os nossos desafios, os estímulos da vida. A gente vai crescendo, a gente vai evoluindo. O crescimento é isso. É você olhar aquela situação, ultrapassar aquela situação e entender. É o caso da lógica. Por que, que a lógica, o nome já diz, é lógica, né? Porque alguém foi, alguém fez, olha, isso aqui é lógica, porque alguém experimentou, fez, testou, olhou, viu, vivenciou aquilo e aquilo é assim. Tá ali, ó, comprovado, tem bases para aquilo que comprovam aquilo.
Por isso que é lógico. Tem todo um contexto ali. Do contrário, não. Não tem. Não tem embasamento nenhum. Torna-se uma opinião. E a opinião ela pode vir por várias maneiras, por várias situações. Mas ela muitas vezes ela não tem o embasamento. Porque sabe o que eu acho? Então eu estou achando. O achismo nunca levou ninguém a nada. E o que a gente mais vê hoje é o achismo. Ah, eu acho que eu vou, eu acho que eu faço, eu acho que eu sei, eu acho que dá, eu acho que não dá. Não vai nada profundo. A preguiça é um dos maiores maus da humanidade, mas a preguiça mental. Já falei isso aqui para vocês, a preguiça física é uma consequência da preguiça mental. Quando a cabeça ali ela não pensa legal, não funciona, o corpo também não funciona legal. A coisa ela não acontece de uma forma assim bacana, legal. Então nós precisamos entender e parar para refletir um pouco a respeito disso. Ideias próprias, vivenciar as coisas. A gente tem tudo aí fora e a gente tem medo de vivenciar isso. Um dos maiores problemas que eu atendo diariamente aqui é a grana e o bem-estar. Nossa, como as pessoas têm dificuldade de se relacionar. Ela entra num relacionamento, ela se abre inteira, parece uma couve-flor. E ela se dá inteira para outra pessoa. E a outra pessoa muitas vezes não está nem pronta para isso, porque ela começa a sentir aquilo, ela se sente pressionada. Caramba, tá fazendo tudo, eu vou embora. A pessoa ela chega a esquecer dela, ela valoriza mais o outro. Ela não tem uma consciência, ela não tem uma ideia própria do que é um amor, do que é um relacionamento. Ela tem uma ideia, ela tem uma opinião. Ela não foi fundo, ela nunca vivenciou aquilo porque ela nunca entendeu e o que ela olhou em volta dela é aquilo. Então ela acha que o sofrimento é aquilo. Já falei que eu vou falar sobre as canções aqui, muitas canções incentivam isso. Eu lembro que tinha uma música lá atrás, falava, ela tem o dom de me fazer chorar, acho que era até o nome da música. Como tem o dom de me fazer chorar? Sou eu que sou chorável diante dessa pessoa. A pessoa não tem nada, a não ser que eu dê o poder a ela. Se eu dou o poder a você, você faz o que bem entender de mim. Agora, se eu não dou o poder para você, você não pode fazer nada comigo. E isso é uma opinião própria minha, uma ideia própria. Você não mexe comigo. Eu não sou abalável diante de você. Eu não permito o sofrimento através de você. Então, isso é uma opinião própria. Agora, quando eu tenho uma ideia, será que vai me fazer sofrer? Não sei, eu vou entrar nesse relacionamento para ver. Me lasquei. Dei poder para o outro. Não. Então, nada nem ninguém. Então, a gente fica cantando a música, a gente fica vivenciando aquilo, fica pensando e acha que amor é isso, porque você olhou lá para teus pais, olhou para tua volta, né? Os outros adultos, vizinhos, o pessoal todos falaram, nossa, é isso aqui que é amor, isso aqui que é relacionamento. Qualquer coisinha que for um pouquinho melhorzinho ou menos pior do que aquilo que você tem referência, você fala que você é uma pessoa realizada no amor. Mas você não vivenciou aquilo. Você não teve ideias próprias de você e do outro dentro de uma parceria, de um relacionamento. Então você só tem uma opinião. E aí você dá opinião na vida dos outros. E aí você dá opinião pitaco em tudo que é dos outros. E esquece de você. Quando você vê com uma situação mais profunda, a pessoa ela não entende. Ela não sabe, ela não consegue compreender aquilo, ela foge. Gosto do exemplo da cadeira, um professor meu falou uma vez, uma professora minha falou uma vez, a cadeira é um símbolo muito legal, porque ela está fincada no chão, né? Ela tem as quatro bases dela no chão, muito legal. Mas ela também tem, vamos colocar como uma compaixão, que ela serve para um grande andarilho, né? Um andarilho, quando chega muito cansado, ele pode descansar. Então ela tem essa compaixão, além dela ter os pés no chão. Então ela serve de apoio nessa solidariedade, mas ela nunca tira os pés do chão. O dia que você cortar uma perna da cadeira, ela não serve mais para isso.
toda essa virtude dela vai embora. Assim somos nós. Nós devemos ter os pés no chão. E aí servir ao outro dentro daquilo que nós temos condição. Bondade é uma coisa legal, mas depende se eu tenho a bondade, se eu consigo fazer aquilo. A cadeira está lá, mas se você cortar um pé dela, ela não serve para nada. Ela só é inteira quando ela tem os 4 pés no chão. Nós deveremos ter também a nossa ligação entre céu e terra. Ter os pés no chão e a cabeça no céu. Aí sim eu teria o equilíbrio de tudo. Hoje a gente só tem ou os pés fincados demais no chão e esquece da cabeça no céu, ou só tem a cabeça no céu e esquece dos pés no chão. Então a gente tem o desequilíbrio, é uma cadeira de 3 pernas. Não vai parar em pé, vai ficar desequilibrada. Pode até parar em pé, mas quando alguém sentar e ocupar aquele espaço, ela cai. A gente faz isso no relacionamento, a gente faz isso com o dinheiro. Eu estou em pé, me mantendo aqui. Entrou outro, acabou com a minha vida, porque eu não tenho equilíbrio, eu não tenho os pés no chão. Eu não sei quem sou eu, não tenho uma ideia própria, eu só tenho uma opinião. E essa opinião, ela não serve de nada, porque eu também aprendi com outras opiniões. Então, ser profundo, ir atrás, ver o que você quer. Parar com a dependência dos outros, parar com o ciúme exagerado, que eu tenho o que para os outros me. Ter uma ideia própria. Eu já vi pessoas, né, palestrantes ali, pessoas renomadas, inclusive, sem nenhum conteúdo delas, sendo papagaio de pirata, tendo só ideia das coisas. Assim como aquele jogador que eu te falei aqui no início, a gente vai indo atrás desse povo. Ah, mas ganhou o Big Brother, né? Tem opinião formada, eu sigo. Não, mas foi campeão do mundo lá, para não sei, eu sigo. Não, mas porque o atleta ganhou lá na Olimpíada, eu vou. Não, porque a história de vida foi fantástico daquela pessoa. Como fantástico? Sofreu pra cacete, se ferrou, lascou, passou fome. Ai, que lindo, não tem nada de lindo. A situação em si não foi nada linda. E outra, eu não vivenciei lá, eu não sei como é que tá lá, como foi feito aquilo. Tudo que eu falar ali vai ser uma opinião. E aquilo não é referência para mim. A gente leva como uma referência, né? Superação, garra, atitude. E tem uma propaganda, tem uma música de fundo, né? E ali você chora, você se emociona com aquilo. Aquilo é tudo uma opinião vaga. Aquilo não serve para você. Aquilo foi tudo uma produção colocada ali. Muitas vezes não foi daquela forma que aconteceu. Eu já vi muita gente sair do anonimato, ir para a fama, ficar famoso. Em várias... Não é bem assim que acontece, não. Hoje a pessoa fala, não, eu ralei. Eu fico só olhando aquilo. Fala, acho que não aprendeu, não entendeu nada ainda da coisa. Então nós somos muito também, cabe o termo aqui, influenciáveis. Porque a gente adora muito bezerro de ouro. Não, porque é o professor, eu vou discutir com o professor, ué, qual é o problema? Quando aquele professor tem um ego, tem uma vaidade e ele acha que ele é a autoridade máxima dentro de uma sala de aula, ele já perdeu completamente a referência que ele tem ali dentro. Ou seja, as ideias próprias dele já foi embora, ele só tem opinião. Então ele fica com vaidade, ele acha que ele é melhor do que o aluno. O propósito foi embora. A gente fala hoje de cuidar muito uns dos outros, cuidar da natureza, o meio ambiente está aí sendo, né, devastado, a gente está acompanhando isso no Brasil e no mundo, as pessoas não dando atenção, faltando água, faltando tudo. A gente sabe, né? Eu venho falando aqui há muito tempo. Provavelmente vai ser essa catástrofe climática mesmo que a gente vai enfrentar daqui a pouco, quando essa pandemia, lá para 2026, ela terminar. A partir de 2026 começa outro rigor na vida das pessoas que não estão fazendo a lição corretamente. Então, antes de você começar a cuidar do outro, querer cuidar do planeta, querer cuidar dos animais, das matas, eu vejo as pessoas sofrendo com isso. Chora, gente que morreu queimado, tentando apagar fogo. Não adianta, gente. Tá todo mundo secando gelo. Enquanto não entender que o que a gente tem que preservar é a espécie humana, o resto todo vai ser degradado. Não adianta você querer salvar o mico-leão dourado, querer salvar o leão, a hiena, o passarinho lá do mel, o jacaré, a tartaruga.
que ficou lá se você não tem a consciência humana. A partir do momento que a consciência humana é salva, que as pessoas elas começam a entender, o ser humano começa a sair do processo de extinção dele mesmo, tudo mais será dado por acréscimo, como diz a frase bíblica. Por quê? Porque você gera consciência. A partir do momento que eu tenho a consciência, não tenho mais a degradação do homem, o homem passa a cuidar de tudo. Não adianta eu querer apagar o fogo da Amazônia, do Pantanal, se tem um monte de homem tocando fogo do outro lado. O maior bicho, o maior ser que está em extinção é o ser humano. Reitero, toda vez que você cria essa consciência, que tem uma ideia própria a respeito daquilo, e o homem faz o papel dele, do que a natureza espera dele, ele cuida da natureza, ele não a destrói. Quando ele destrói a natureza, é que ele só tem uma opinião, ele está completamente fora da casinha. Ele espera muito da vida, mas ele não tem noção do que a vida espera dele. A natureza chama um bicho, ele vem presente, mostra o que veio. Um vegetal, ele vem no que veio, mostra no que veio. Um mineral, ele presente, estou aqui, ele faz o papel dele. Todos eles fazem o papel deles. Você tinha a época dos dinossauros, aqueles seres gigantes, enormes, aqueles caras, eles, por mais grotesco, pitoresco que pareça ser, nossa, um monstro, eles não destruíam o planeta. A consciência, o instinto deles, eles seguiam a cadeia alimentar, cada um no seu quadrado, ali. Você olha para a natureza, os bichos, você não vê uma árvore querendo comer a outra, querendo derrubar a outra, sacanear a outra. Você não vê um bicho querendo sacanear o outro. As leoas vão montar um complô ali pra gente sacanear o leão. Não. O tigre, não, eu vou tomar o reinado dele agora, nos próximos 4 anos, vamos lá. Vamos fazer uma eleição, vamos juntar a bancada aqui para ver se a gente tira ele do poder. Não. O tigre, ele sempre é o tigre, ele nunca vai querer ser o leão nunca vai querer ser um tigre. Eles fazem o papel deles dentro do instinto deles, dentro da inteligência deles. Põe o homem. O homem não. O homem quer tirar tudo, a todo custo, a todo poder. Então o homem está em extinção. Enquanto você não tirar ele desse processo de extinção, o mundo vai continuar sendo destruído e vai começar cada vez mais as catástrofes. É muito claro a gente entender isso. O problema é fazer. Porque hoje tem tanta gente alienada, passando, claro que é um processo de evolução da gente. Então foi quando você tem um ser humano, quando a natureza fala, ser humano, cadê você? Ele fala, estou aqui presente. E o que que você faz? Eu tenho valores, virtudes e sabedoria. Acabou, tudo mais será dado por acréscimo. Toda coisa será feita. Mas enquanto não tiver, enquanto você tiver os pés só na terra, você esquece do céu. O céu não tem importância. E a hora que você tiver com a cabeça só no céu, você não consegue semear a terra, plantar, né? Desenvolver o que a terra tem. Você não consegue ter a segurança, porque você fica alienado do mesmo jeito. Então são coisas que a gente não para pensar dessas ideias próprias ou só ter uma opinião. Lulu eternizou isso na canção dele. Só falta reunir a zona norte e a zona sul. É céu e terra. Iluminar a vida já que a morte cai do azul. Só falta eu te querer, te ganhar e te perder. Falta eu acordar, ser gente grande para poder chorar. A gente não presta atenção nas canções, a gente olha aquilo assim e vai passando batido. Quanta coisa no nosso dia que vem para ensinar. Quantas situações você já passou agora, ó, deve ser 9 e pouco da manhã, você já passou por vários ensinamentos e você nem se deu conta, porque você só está indo para o trabalho, está fazendo a coisa ali. Quanta gente interessantíssima já cruzou o teu caminho e você nem reparou. A vida traz milhões de oportunidades para a gente o tempo todo, mas a gente só tem uma opinião a respeito disso. A gente não tem uma ideia própria do que é viver, do que é vida. Gonzaguinha, quando falava que a vida é bonita e é bonita, mas precisa saber olhar.
precisa ter um olhar para poder ver a beleza da vida. E a beleza da vida não é só o pássaro voando, a mata, né? A água caindo. Não, existe beleza em tudo. Basta apenas você saber olhar. Mas aí você olha no espelho e fala que você está um horror. Você fala do outro, você fala disso, você fala daquilo, você só tem essa opinião. Então o áudio de hoje, gente, é para você parar e observar. Você tem ideias próprias ou você só tem opinião? Você vai a fundo mesmo naquilo que é interessante para você, para o mundo? O que você faz de bem para você? O que você espera da vida e o que a vida está esperando de você? Quando você é acionado pelo mecanismo da vida, será que você corresponde à altura? Será que você é o ser humano com valores, virtudes e sabedoria? Ou você é só mais um alienado no meio da multidão? Que fica adorando bezerro de ouro, que fica na opinião desse, na opinião daquele, e não tem nada teu ali. Porque você é um ser único, exclusivo. E você veio aqui para dar o teu recado. E o teu recado ninguém mais vai dar, é só você. Será que você vai saber dar o teu recado? Fica essa reflexão para vocês. Um bom dia para todo mundo, um bom estudo a todos vocês, um grande beijo e até o nosso próximo áudio.